E essa guerra? E esse conflito? Até onde será que vai? Tem gente falando já de Terceira Guerra Mundial. Então tá lá, quando os Estados Unidos atacaram o Irã, a Rússia condenou. Há risco de Terceira Guerra Mundial? Estamos até se questionando, Renan. Exatamente. Será que pode ocorrer agora a Terceira Guerra? E eu já vou adiantar, Renan, vou ter que adiantar. Vai adiantar? Você vai queimar a largada, Não, então. eu vou adiantar que o cara. Você vai ter que assistir aqui até o final pra entender o porquê dessa. Porquê de eu acreditar nessa tese. Mas eu não acredito que teremos uma Terceira Guerra Mundial agora, nesse momento, principalmente por conta do Irã. Acredito que pode acontecer uma Terceira Guerra? Pode. Acredito que pode. Mas acredito que vai ser, como eu posso dizer, um peixe maior. Uma China, uma Rússia. Agora, por conta do Irã, eu vejo que a situação é mais improvável. Então a gente tem que voltar um pouquinho para entender o que aconteceu. Então, primeiramente, óbvio que esse conflito, Irã e Israel, já se arrasta há muito tempo. Mas o que aconteceu na história recente que desencadeou esse conflito aí, primeiramente, e a gente pode ver que faz pouquíssimo tempo, né? Muito pouco. Aqui, ó, 11, 12 dias atrás. Dia dos Namorados. Dia 12 de junho, e eu lembro que foi dia 12 mesmo. Que era dia dos namorados, que Israel foi lá, bombardeou Irã e falou que era um ataque preventivo, que eles estavam já se antecipando pra se defender. E eu fiquei sabendo da guerra, eu fiquei sabendo do conflito por conta do Bitcoin. Que lá no meu apartamento eu tenho a plaquinha que mostra o preço BTC. Tanto que eu deixo até abrir aqui ó, na Quantifury. Cadê no dia 12? Tá no gráfico diário aqui, beleza, foi dia 12 aqui, ó. 9, 10, 11. Aqui, 12. ó, dia 12 ele abriu aqui em cima. Abriu por volta aqui do 108. Aí quando eu fui ver, já tava lá 105, batendo aí quase 104. Falei, ué, BTC tá caindo por quê? Aí abri o Google, vi que tinha atacado, né? Porque aquilo, o Bitcoin é um mercado que é 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana, exato. Quando tem algum conflito, a galera quer vender alguma coisa, bate medo, vai aonde? Vai no Bitica. Porque o medo bate e pensa, isso aqui pode se tornar algo maior. Isso aqui pode dar ruim. O que a pessoa faz? Se a bolsa americana tá fechada, se as bolsas do mundo todo estão fechadas, eles vão vender aquilo que dá pra vender agora, aquilo que ele pode transformar em dólares, pode transformar em stablecoin agora, em alguns minutos. E é o mercado cripto, é o mercado do Bitcoin. Exato, então eu fui lá, vi o que tá acontecendo, beleza. Israel foi lá, atacou o Irã. E obviamente, Irã não deixou barato. Ah, exato, não tá certo aqui. E por que Israel foi lá e se adiantou para atacar o Irã? Então o Irã, ele financia diversos grupos terroristas que estão dando dor de cabeça aí, principalmente para Israel. E outro fator também é que o Irã já deixou claro que ele tá fazendo... Deixou claro não, mas todo mundo sabe, né? Que ele tá fazendo... Contar ele não contou, né? Mas o mundo tá sabendo já. Não, que ele tá fazendo uma bomba nuclear e é pra atacar Israel. Que eles não querem tomar na cabeça, né? Não Imagina, quer, né? se o vizinho tá lá montando uma arma e já tá claro que ele tá fazendo essa arma aí pra Pra te atacar. encaçapar na tua cabeça. Aí a pessoa já quer se defender. Então nós temos esse fator aí que eles estão querendo fazer essa bomba nuclear. E hoje nós temos diversos países no mundo que tem bomba atômica, que tem esse tipo de equipamento, porém é algo que acaba sendo perigoso, porque, primeiro vamos ver o videozinho que eu separei dos países que possuem bomba atômica. E quando eu vi isso aqui eu me surpreendi com a escalada, que um tem muito mais que o outro. Mas enfim, pode até botar sem som aqui, ó, Nata. Tem que até pegar o fone aí, né, pra gente colocar depois, bota. Países que possuem bomba atômica, como é que tá distribuído aí no mundo. Então nós temos lá embaixo. E eu vi que esse negócio aqui de -2 foi, como eu posso dizer, foi uma provocação. Foi. Que -2 por quê no Japão? Porque o Japão tomou duas. Tomou duas na cabeça, aí bota -2. Eu não gostei disso daí, que eu sou descendente de japonês. Acha que não... Se bem que o Japão ficou do lado errado da Mas história enfim, também, não gostei disso daí. Achei que foi desnecessário. Aí beleza, depois temos aí 10 bombas, 15, vai que vai, 20. Turquia na 20 bombas, Alemanha 20, Itália 35, Coreia do Norte 50, Tá, é pouco, eu achei. Israel 90, agora tá vindo forte, Paquistão 170, Índia 172, e tá subindo. Reino Unido, 225. 225, França 290. É muita bomba, hein?
E agora subiu, China, 500 mais. Aí é baguncinha, aí é baguncinha. Aí é potência mesmo, aí é o eixo é o eixo do próximo probleminha. Aí, Estados Unidos, 5.244 e Rússia. Aí são esses dois, né? São esses dois. E pra vocês entenderem um pouco melhor o que tá acontecendo, pega até o fone aí, Renan. O que tá acontecendo, por que o Irã tá dessa forma. Separei um vídeo aqui de um parceiro nosso, Igor, falando o que aconteceu com o Irã. Que eu fico com dó, no final das contas, da população iraniana. população, O que com certeza. aconteceu? Vamos lá, o que aconteceu com o Irã? Deixa eu ver se eu entendi. Esse aqui é o Irã dos anos 70. Até que um dia ele virou isso. Esse aqui é o Ayatollah Khomeini, um cara que há mais ou menos 40 anos atrás tomou o poder no país, fazendo com que desde então o Irã se tornasse uma ditadura religiosa. Um regime que já torturou, sumiu com gente e já prendeu por motivos inclusive bem sérios, como por exemplo não usar o hijab, né, que é o lenço. Intolerância religiosa! Pelo contrário, eu acho o Islã uma religião com muita sabedoria a ser compartilhada, mas eu posso não achar legal alguém ser preso por não concordar. Aí esse regime entra no poder dizendo que vai enfrentar o mundo com a sua ideologia, propagando constantemente o ódio aos infiéis do Ocidente. Morte à América, morte a Israel. São uns fofinhos. O atual líder supremo, olha o título do cara, o líder supremo diz que o Israel não vai existir em até 25 anos. Mas Aí imagina, né, um país, teu vizinho falando que você não vai existir daqui 25 anos. Como é que você fica? Difícil, né? Sabendo o nível que eles estão dispostos a jogar esse jogo aí. Sim. Pô, isso é figura de linguagem. Na última década, os caras financiaram vários grupos terrolírios, como o Hezbollah, o Jamais. O Irã não atacou diretamente, mas já forneceu dinheiro, armas e treinamento para vários dos grupos que sim fizeram várias vítimas. Aí a Agência Internacional de Energia Atômica disse que o Irã está perto de produzir uma bomba nuclear. Em janeiro desse ano, os observadores internacionais apontaram que o Irã estava enriquecendo urânio acima do que era o acordado e que já poderiam estar próximos a produzir. Exato, que eles podem enriquecer urânio, por exemplo, até 5%, que acaba sendo para fazer a parte de energia, energia nuclear. Agora se enriquece acima de 90%, que é onde eles queriam chegar, aí vocês sabem para que é. Aí acelera. É para fazer bomba, é bomba. 9 bombas atômicas. Nos últimos 3 meses aumentaram em 50% a produção de urânio enriquecido. Aí o Jorginho feminista da USP fala que não tem como confiar em observadores internacionais, que é tudo narrativa imperialista americana, que falam há quase 10 anos que o Irã vai ter bomba atômica, mas que no fundo ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada porque é uma ditadura, porra! Aí o Trump anuncia que atacou 3 usinas nucleares no óbvio, Irã, né? e todo mundo fala que os Estados Unidos estão invadindo mais um país sem ter sido atacado. Vocês estão ligados o que é a bomba atômica, velho? Tipo, não existem 2 erros, mano. Se E outro você- ponto que eu levanto aqui, vocês viram no videozinho, Israel já tem bomba atômica. Sim. Se ele quisesse resolver jogar lá, ele jogava, mas não jogou. Não, Mas não. Você acha que o Irã jogaria neles? Aí é um ponto, né? Acho que pode, né? Acho que tem essa Errou? possibilidade. Não, vai deixando aí. Vamos ver no que vai. Não tem segundo erro. Então esquece a tua ideologia e o discurso pronto, porque ninguém aguenta mais guerra, mas não dá pra gente arriscar e entregar pra mais um doido o botãozinho de destruir planeta. Você vai conhecer agora a E primeira realmente destrói o planeta, né? E outro ponto também que eu peguei aqui, aí você vê esse vídeo, você vê o que tá acontecendo com o Irã, você vê qual que é a baguncinha. Porém, o nosso painho, ele ficou do lado certo. É, ué. Novamente o painho acerta. No G7, deixa eu fechar aqui. No G7, Lula condena ataque de Israel ao Irã, sem criticar a resposta aí do lugar lá da capital. Então, painho ficou. É, o painho, né? Painho não gostou. É o painho, não gostou né? do ataque, Já faz não. assim, Falou. né? Já faz assim. Calma aí, já faz assim e tal. Então, né? Brasil. Complicado, né? Complicado do lado que o Brasil quer estar, né? Mas enfim, né? É algo Exato. que não tem o que nós possamos fazer no momento, né? Uhum. Aí o que acontece? Vocês viram aí que eles estavam enriquecendo urânio acima dos 90% pra fazer bombinha e tudo mais. Primeiramente Israel foi lá, atacou lá de forma preventiva pra conseguir... E eu falo preventiva, mas realmente tava se prevenindo já, né? Tava se prevenindo, mas o ponto é que o lugar onde eles estavam produzindo essa bomba atômica, eles não conseguem atingir com a tecnologia que eles têm lá, com os mísseis que eles têm e tudo mais. Tanto que eu até peguei a notícia aqui, a montanha que protege o programa nuclear do Irã, alvo de Israel. Então eles fizeram direto embaixo de uma montanha, que eles sabem que pra ser atingido, pra ser derrubado, pra ser destruído, é muito mais difícil. Sim. Então já botaram um lugar lá que sabe, beleza, vai tacar míssil, vai tacar drone, vai tacar a bombinha, obviamente que não nuclear, não vai atingir. Sim. Não vai atingir o plano, o super plano que eles possuem.
Então foram lá, cadê, ó, tem até... Que aqui ele mostra o mapa, onde é que tá e tudo mais, que é difícil de atingir. Porém, aí que entra os Estados Unidos dentro da jogada. Então, Israel não conseguiu atingir essa montanha, que tem a bombinha que eles estão fazendo lá, enriquecendo urânio. Porém, quem conseguiu chegar lá foram os Estados Unidos. Tanto que quando saiu esse ataque aqui, novamente, mercado aberto, eu fui saber o que estava acontecendo porque eu vi lá no Bitcoin caindo. Caindo novamente. Então tá lá, Estados Unidos atacam 3 importantes instalações nucleares no Irã. Então onde eles estavam lá enriquecendo urânio, Estados Unidos foi lá, atacou, derrubou tudo, derrubou na montanhazinha também. Tem até, ó, que foi no sábado, que eu lembro que foi sábado mesmo. Cadê, ó, o gráficozinho do Bitica? Hoje é que dia? Hoje é terça, né? 24, Hoje é dia 24, 23, 22, lá pro dia 22. Ih, deixa eu ver aqui, dia 22 aqui, ó. 22 aí, 22, ó. É, entregou teve- queda e ainda entregou esse pavio aqui mais curto depois do que eu vou falar mais pra frente. Então eu vi aqui, tá caindo, o que tá acontecendo. Estados Unidos foram lá e bombardearam. E eu lembro de ter visto o Trump falando que tinha bombardeado depois que os aviões americanos já tinham voltado do território, né? Foram lá, fizeram a missão, bombardearam, explodiram tudo. Aí quando voltou que o Trump foi lá e se pronunciou, falando, né, que a operação foi feita. Acredito, ele tinha falado também, né, que só era os Estados Unidos que poderia fazer isso. Que eram os Estados Unidos que tem essa potência, que tem esse poder. Que tem esse armamento todo. Sim. E quando foram lá, Estados Unidos se intrometeram na guerra, o mercado reagiu de forma negativa. Eu sempre pego o Bitcoin que tá aberto 24 horas por dia. E por conta desse medo de ter uma guerra, veio caindo, mas eu vejo que o Bitcoin se conteve. Se conteve bastante, tanto se a gente para pra ver, chegou abaixo do 99, 98 aqui, mas não caiu muito mais que isso. Não, O medo de uma terceira guerra mundial não causaria uma queda mais forte, não? com certeza. Mas eu vejo, né, que é aquele ponto, tanto pro Bitcoin, tanto pro mercado de ações norte-americano, que eu vejo que o mercado não sentiu que ia ser algo que ia escalar tanto, né, Matheus? Então não é aquela questão que vai ser, que vai virar, acho que não estavam, como que eu posso dizer, dando essa bola toda pra esse acontecimento, né? Exato. Acho que é exatamente por isso. Que não acreditavam, tanto que quando era a Rússia e a Ucrânia, aí estavam quando Aí envolve a foi. Rússia, aí tem mais medo. Sim. Agora, por conta do Irã, a galera não tem tanto medo assim. E por que que isso acontece? E por que que eu vejo que dificilmente, por conta do Irã, nós teríamos uma terceira guerra mundial? Então nós começamos por conta de que o Irã está em uma situação complexa. O próprio Einstein, acho que isso aqui é importante mostrar, o próprio Einstein já dizia, vocês viram o poder, vocês viram o número de bombas atômicas que os países têm. E por conta disso, o que acontece? Lá atrás já, isso aqui da época da Segunda Guerra, o Einstein falou, tem até no filme do Oppenheimer lá, não sei como será a terceira guerra mundial, mas sei como será a quarta, com pedras e paus. E é muito simples, se tem a terceira guerra mundial, vocês viram aí como que a galera tá armada de bomba atômica, uma joga no outro, outro joga de volta, acabou. E joga tudo, né? Você viu a acabou. quantidade de bombas que tem, né? Se um vê que deu realmente ruim, vai pro... Como que eu posso dizer? Quando você vai... Qualquer animal, quando você vai pegar qualquer animal, você vai ir pra abater o animal. Se o animal vê que não tem mais possibilidade dele fugir, ele vai com tudo, ele vai até o final. Ele vai pro combate, Sim. Se algum país, aí que vem outro ponto que é a OTAN, né? Então a OTAN é Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi uma aliança criada aí pós-Segunda Guerra. Estados Unidos acaba encabeçando. Hoje nós temos 32 países. Então tem Estados Unidos, tem Alemanha, tem Bélgica, tem Canadá, tem Croácia, tem França. Os principais países criaram essa aliança, onde se um deles é atacado, os outros vão pra cima com tudo, os outros vão defender. E é por conta disso, da OTAN, que a Rússia não quer que a Ucrânia entre na OTAN. Porque se a Ucrânia entra na OTAN, o que acontece? Proteção. Os outros países vão defender. Aí eles não querem que os outros países defendam. Então é por conta disso que tem toda aquela baguncinha que eles, quando a Ucrânia dá a entender, não, que eu quero entrar pra OTAN, sei lá o quê, a Rússia já vem retalhando, porque se entrar, é aquilo. A Ucrânia é atacada, os outros países vão defender. Aí pensa comigo, que nem muitos falaram, não, que agora nós vamos ter Irã atacando os Estados Unidos, se eles vão lá e atacam os Estados Unidos, que acaba sendo uma das principais figurinhas da OTAN. Ele vai arranjar guerra com 32 países. Vocês viram aí que esses países da OTAN tem bomba atômica. O que vai acontecer com o Irã se eles vão pra cima? Ainda mais que os Estados Unidos por si só já é uma grande potência, né? Que já daria pra bater forte sem a ajuda de outros ainda. Que já chegaria quebrando tudo, né? A real é essa. Aí você pega, por exemplo, depois do ataque dos Estados Unidos, chega o Putin,
chega a Rússia falando sobre. Então fala, Putin diz que não há justificativa para ataque do ZEUA ao Irã. Beleza, ele fala pra retalhar, pra falar que não tem justificativa, pra estar do outro lado. Pra botar na mesa o dele. Ele quer botar o dele na mesa. Porém, ao mesmo tempo que ele quer botar a opinião dele na mesa, ele já tá muito preocupado com a Ucrânia ali embaixo. Sim, sim. Ele não tem a realidade que ele já tem problema demais na cabeça pra querer botar mais um. Então ele vai lá, fala, mas fazer alguma coisa, chegar e tomar parte, não, que eu vou defender o Irã aqui, agora que eu vou atacar alguém, ele não vai atacar não. É, uma coisa é você falar, uma coisa é você abrir a boca, uma coisa é você botar o seu na mesa. Outra coisa é você fazer acontecer. E com a questão da Rússia, eu acredito que seja improvável, né? Por conta dos problemas que eles já têm hoje. Por conta do conflito que já tem, né? Exato. Você para pra ver. E a realidade mesmo que outro ponto é o seguinte, não, beleza, tem lá a Rússia, ela fala que foi contra. Mas a mesma coisa, você tem aquele teu coleguinha que você vai lá e fala, não, que tá errado isso aqui. Mas você bota a mão, você vai defender ele na briga? Você tá tendo briga na balada, você vê que o teu colega lá, conhecido de vista, tá apanhando. Você vai defender? Se meteu na bagunça. Ainda ele que se foi se meter, ele que foi fazer besteira, você vai defender? Não, Você não. vai arriscar? Tomar uma facada? Não. Tomar um tiro? Eu não. É a mesma coisa a Rússia com o Irã. Ah, fala lá, não, que não foi certo, sei lá o quê. Mas vai se meter? Vai tomar uma bomba na cabeça? Vai tomar uma facada? Não, né? Vai Isso tomar aí não. nada. Então, E outro ponto, falaram da China também. Porém, agora é um fator econômico, e esse aqui impacta com força. Então, após os Estados Unidos sair bombardeando o Irã, ele veio ameaçando, então tá lá, parlamento do Irã aprova fechamento do Estreito de Hormuz após a ofensiva dos Estados Unidos, diz mídia local. Então meio que e é foi importante falar do estreito, né? O que é. Exato. Só pra complementar aqui, diz mídia local como se fosse um boato aqui. Uhum. Aqui diz a mídia local. E o que é esse Estreito de Hormuz? Então, será que ele tem o mapinha na notícia aqui? Era bom ter o mapa aqui, ó. Tem. É esse estreito aqui, ó. Vocês podem ver aqui em cima é o Irã. E nessa passagem aqui, 20% do petróleo mundial passa por aqui. E, obviamente, o petróleo ele tem um grande impacto na economia. Se o preço do barril de petróleo sobe, consequentemente, a inflação no mundo todo fica mais alta. Porque que é energia. Que o petróleo é energia. Vai servir pra tudo. E se o preço estoura, automaticamente é mais inflação para todos os países. E aí isso acaba prejudicando tudo, pode gerar diversos problemas. Exato. Problema, recessão global. Tanto que a galera fala, China, que a China tá junto com o Irã, mas a realidade mesmo é que a China não quer que feche aqui não. Sim. Porque se fechar, atrapalha a China também. Então nós temos esse ponto aqui que falou que ia fechar. E o pânico do mercado, quando o Bitcoin bateu aqui próximo da mínima dos 98 mil dólares, foi nessa pegada aqui, quando falou que ia fechar, aí que ficaram com medo de inflação e tudo mais. Tanto que o preço do petróleo, do barril de petróleo deu aquela subida também, né? Exato. Tanto que a gente pega aqui, que abre os mercados futuros de noite, domingo de noite. Quando abriu nos futuros, o barril de petróleo já abriu subindo. Então se a gente para pra ver aqui, ó, ele abriu em 80 dólares. Era por aí, 79, 80. E o ponto que eu vejo é o seguinte também. Ao mesmo tempo que existia esse medo de fechar o estreito e, consequentemente, atrapalhar a passagem de petróleo, que faz subir o preço, o mercado precificou um pouco que poderia acontecer isso, porém eu vejo que estava bem contido. 80 dólares o barril para esse medo todo que vai fechar? Sim. Que o mercado acreditava que poderia fechar, mas não acreditava de verdade. Que se acreditasse de verdade, não tava em 80 dólares não, tava passando do 100 já. Do 100, é. Tanto que analistas do mercado financeiro focados em commodities falaram, não, se realmente fechar, é capaz do barril do petróleo bater 120 dólares. Então veio aqui subindo, tanto que ontem abriu em 80. Abriu 70 e pouco, 80. Porém, quando viram que não ia fechar, olha o gráfico aqui, olha a barra. A barra que entrou, a barra quando sobe a Tadala, essa barra aqui é o quê? Essa barra? A barra broxada. Barra broxa. Então, aí hoje caiu ainda mais, né? Então, pô, caindo aqui quase 18%, quase 20%. Porque não vai fechar. Acreditavam que não vai Pra quem fechar. não sabe, né, essa daqui é a barrinha Tadala fila, ó, que subiu com força. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa aqui é a barrinha Tadala fila, a outra é a barrinha broxa mesmo. Barrinha broxou. É a barra brochinhas. Então temos essa situação hoje. Porém, pra mostrar força, Irã não quis dar a entender que deixou barato. Não quis. Foi lá, tomou. O que a gente vai fazer agora? Tanto que eles foram lá e revidaram. Então até peguei aqui a notícia pra vocês. O Daniel comentou, eles não conseguem fechar todo o estreito, mas quem passa com navios de petróleo que valem milhões de dólares vão ficar com medo de serem abatidos. O valor do seguro na região já dobrou. Tendência alta. Exato, é que
por mais que eles não consigam fechar tudo, tem outros países envolvidos ali perto. É Tem uma aquilo. insegurança. A insegurança já faz preço. E aí, pra dar a entender que eles não deixaram barato, Irã vai lá e ataca com mísseis a base militar dos Estados Unidos no Catar. Porém, aí parece não, que eles foram atacar, que eles foram com tudo. Mas não é bem assim, tanto que o próprio Trump agradeceu. Aí tem a notícia. Não, aí não é isso aqui não. Isso aqui, ó. Trump agradece ao Irã por ter avisado que atacaria, ninguém ficou ferido. Então chega lá o Irã e fala, eu vou atacar. Aí sai todo mundo da base. Aí eles atacam, tacam um míssil, destroem tudo, mas não tem ninguém mais lá. Sim. É pra querer falar, não, que eu tô com força aqui ainda, que eu não deixei barato, mas você avisou. Que o meu tá duro ainda, É. né? Não amoleceu ainda. Às vezes, até pelo fato do Irã ser uma ditadura, às vezes fala pra população, né? Que tá certo, que foi, né? Que tá com força, que eles estão com tudo. Pode ser também, né? Deram uma atacadinha também em Israel novamente, porém, daquela forma ali que já tá mostrando que tá mais devagar, que não tá com aquela força toda. E por fim, o que faz com que o barril de petróleo tenha caído também, o mercado se recuperar, tanto que o Bitcoin foi em V, né? Foi Se a gente para pra ver o Bitcoin aqui, foi lá com esse medo todo de incerteza geopolítica, entregou aqui até os 98, já tá 106 quase de novo. Até a Bolsa Americana também foi dessa forma. É que a bolsa americana tava fechada, sentiu menos, né? Sim, é. Só foi abrir na segunda-feira que o cenário já tá mais certo de que não vai ter baguncinha toda, que nem até a bolsa americana, ó. Hoje abriu até com o gap já, ó. Sim. 600 aqui é o SPY, né? Mas enfim. Então, o que tá até último pra finalizar aqui a baguncinha, já tem até notícia. Histórica e grande, Irã e Israel disputam narrativa da vitória após 12 dias de confronto. E é exatamente o que o Renan falou. Então, Israel quer falar que saiu por cima. E realmente, né, se for lá, Estados Unidos conseguiu destruir o enriquecimento de urânio deles. A bomba atômica saiu por cima. Saiu, né? Porém, o Irã quer falar que não saiu por baixo, que atacou a base dos Estados Unidos, que atacou Israel de volta. Mas avisou antes, né? Mas avisou antes, mas a real é que saiu por baixo, mas cada um quer embarcar a tua narrativa. Aí o Trump deu o cessar-fogo, vamos acabar com isso aqui. Acredito eu que já tá se desenvolvendo aqui pro cessar-fogo pra acabar com esse conflito. Até porque o objetivo do Irã é ter a bombinha nuclear, e sem bombinha nuclear é algo que eles não vão fazer nada. Não dá. Se quiser ficar... Não desce pro play É. sem bombinha nuclear. Sem bomba Mesma nu- coisa quando você tá no condomínio. Você é criança, tá no condomínio. E aí tem aquele cara que é o mais playboyzinho, você sabe que tem a bola. Aí você não tá com bola pra brincar. Aí o playboy chega, não, essa bola aqui é minha. E eu não vou mais jogar, então eu vou levar a bola embora. Aí você não tem bola, você não brinca. Então o Irã sem bomba não brinca. Né? E Aí, agora não parece que não vai ter mesmo. Nos próximos anos. O que eu vejo que vai ser mais sensato se ele quiser continuar com esse plano é botar o rabinho entre as pernas agora e voltar a enriquecer o urânio pra tentar fazer bombinha de novo. Mas no final das contas, conflito, guerra, na minha visão, é prejudicial pro mundo todo, não somente pros países envolvidos, porque a economia é totalmente interligada, então guerra, conflito, impacta até mesmo no país que não tá envolvido em nada, porque é aquilo, guerra e o preço do barril de petróleo sobe, a inflação pro mundo todo, é mais desgraça, é mais confusão, então espero que não tenha, né? Esse que é o ponto. Melhor que não tenha mesmo, que fique tudo certo, que o barril de petróleo caindo fica gostoso, é menos inflacionário, né? Diminui a inflação, ajuda a cortar o juro lá fora. Aí o painho vem aqui, ajeita a conta pública aqui também, fica tudo feliz, corta juro, o Bitcoin dispara. Aí o painho acho que é difícil, né? Cortar, mas se ele ganha, se ele se reeleger, ele vai ter que cortar mesmo. Né? Então, acredito eu que, por enquanto, essa novela, esse capítulo, tende a acabar. E foi rapidinho aqui, né? Caiu, foi voltou gostoso, já. subiu gostoso. Caiu, voltou já o mercadinho. E vamos ver aí o que vai acontecer. Porém, acabou já, né? Tô falando mais nada, né? Que já acabou. Inclusive, os gráficos que a gente tá mostrando do Bitcoin, da Bolsa Americana, tudo na Quantifury, que é a corretora internacional que a gente investe no exterior e também em criptomoedas, principalmente Bitcoin, que nós utilizamos, que é 100% taxa zero. E inclusive para você que é nosso seguidor, inclusive também, ó, somente de comissões e taxas economizadas pela comunidade dos Gêmeos, mais de $1 milhão em um ano que tá completando agora, que nós estamos juntos aí com a Quantifury. Inclusive, se você não tem conta aberta ainda, colocando o código Gêmeos, investindo $50, você ganha uma recompensa em Bitcoin. E é isso aí, né, Matheus? O link tá na descrição também. Está na descrição.